E Cássio, já que você falou do livro, vamos trazer um spoiler aqui, né? A gente fala hoje de startup, unicórnio, né? Que está super na moda. Ah, essa empresa virou um unicórnio, aquela empresa virou um unicórnio. Mas, como você mesmo falou, né? Você tem 25 anos de experiência, já, né? Foi empreender lá com os seus 19 anos de idade. Eu imagino que existe uma história, existem ondas, né, como você cita no livro, sobre esse movimento dos corporate venture capitals, né, ao longo aí dos últimos anos. Você pode contar um pouco para a gente como é que funciona isso? Quais são essas etapas? Claro, claro, com certeza, né? Então, Corporate Venture Capital é um assunto até que é, entre aspas, relativamente novo. Eu digo entre aspas novamente, porque até no livro eu cito um caso aí que é na literatura, né? Encontrei na literatura falando de umas primeiras iniciativas que tem o conceito, não chamava assim, não tinha esse nome, né, de Corporate Venture Capital, mas que usa o mesmo racional, que foi a Dupont, né, uma empresa conhecida, né, hoje, ainda hoje existente, uma empresa centenária. Enfim, no começo do século XX, né, lá para o seu ano, começo dos anos 1900 e pouco, viu uma startup, que não chamava startup, obviamente, né, naquela época também, mas uma empresa nascente que poderia ter um potencial de virar um grande consumidor dos seus produtos, que a Dupont fazia, que é uma das estratégias de corporate venture capital, né, de fomentar a demanda dos seus próprios produtos, né? Então, você investe num potencial cliente seu para ele crescer e vai consumir mais seu produto. É uma startup chamada, na época, GM. Acho que GM todo mundo conhece, General Motors, né? Uma startup. Uma startup, só GM. Startup, né? Na época era uma startup lá, né? Estava começando, entendeu? Então, eles fizeram um investimento justamente que eles viram o potencial, pô, a indústria automobilística estava começando a se desenvolver no mundo, né? E falaram, pô, vamos investir aqui porque esses caras crescendo, eles vão consumir um monte de produtos meus, né? E é um case de sucesso, então bastante antigo, né? Normalmente não chamava isso, não tinha nenhuma estratégia, não tinha nada, foi muito mais, né? Vamos chamar assim, aquele lá, uma oportunidade. Mas, enfim, agora falando das ondas em si, né? Obviamente que isso são casos pontuais, né? Naquela época, enfim. O Corporate Venture Capital começou a surgir mais estruturado, como uma estratégia corporativa mesmo, isso na década de 60 também é bastante tempo, né? Como eu falei, não é um assunto tão novo, por mais que pareça, Nada. se seja novo para muita gente, né? Houve essa iniciativa de algumas empresas naquela época, né? Foi chamada primeira onda do Corporate Venture Capital, de várias empresas olhando, né? Esse mercado nascente de empresas também, não se chamava startups, empresas de tecnologia que começaram a surgir na década de 60, né? No Vale do Silício, quando começou a surgir o Vale do Silício, enfim, tudo mais, e resolveram, né, estar investindo, ajudando, né, crescimento. É claro que assim, né, por que a gente fala que é uma onda, né? Foi uma onda porque ela começou com esse movimento, as empresas foram fazendo, mas acabou, né, vamos dizer assim, se encerrando, não totalmente, em alguns casos muito sucesso, infelizmente vários não tiveram sucesso no seu processo, mas tiveram muitas lições aprendidas, né? O que dá certo fazer com a Venture Capital é aquilo que não dá certo, né? E isso acaba acontecendo, esses movimentos aí durante, né? Hoje a gente fala que a gente, né, também novamente, né? Muitos pesquisadores falam que a gente já está na quarta, talvez até na quinta onda do Corporate Venture Capital, né? E seguem muito algumas ondas de inovação, né? Que a gente sabe que também a inovação ela passa por seus ciclos, né? Então a gente teve a onda, né? Como a gente falou do Vale do Silício, no começo dos semicondutores, né? Depois a gente teve a onda do advento da microcomputação, né? Os microcomputadores, com as décadas de 80. Depois a gente teve a onda da internet, né? Na década de 90. E tudo isso, né? Depois teve o estouro da bolha, né? Da internet, não é isso? E isso acabou gerando essas ondas de alguma forma, mas todas elas eu acho que são importantes a gente compreender, como eu falei, para ter as lições aprendidas, né, das boas práticas, né, como eu sempre digo, né, cito no livro, não existe fórmula única para a corporate venture capital, porque cada corporação tem sua cultura, seu modelo, sua estratégia, sua forma de agir, então você tem que sempre ter muito personalizado, mas existem pontos em comum, como eu falei, as boas práticas, que são importantes, né, todas conhecerem e buscarem aplicar para, como eu falei, não, né, não repetirem aquilo que deu errado, né, e sim, né, buscarem sempre ter um nível de acerto maior, né, como houveram corporações que sim, passaram essas ondas e continuaram com essa estratégia de corporate venture capital. No livro, por exemplo, um dos cases que eu coloco lá é o case da Intel Capital, né, que
que é um case super interessante, começou aí, né, também no final da década de 90, ali, né, na época da internet, e passou a onda, né, conseguiu, né, passar o momento da quebra, né, quando houve o estouro da bolha, e continuou fazendo isso durante muitos anos, né, continua até hoje, Intel Capital é um grande investidor global aí de investimentos, uh, e novamente também, né, entendendo, né, quais são os desafios e como conseguir criar um modelo sustentável, né, de CVC. A Intel, inclusive, que de novo, eu vou fazendo spoiler aqui, hein, Cássio, Vamos lá, você vai me vamos lá. freando se não Não, por puder, hein? favor. Mas a Mas as Intel que pessoas não ficou vão comprar o 10. livro assim, ó. Mas é que o O Cássio importante não é traz comprar o muito. livro, o importante é aprender. O livro é espetacular. O livro é Obrigado. espetacular. Por isso que eu estou falando. Você traz o exemplo, eu acho que é muito legal. A Intel que fica 10 trimestres sem dar lucro, correto? E Exatamente. depois acaba fazendo valer todo o investimento, mesmo depois de tudo isso, acerta o investimento e faz valer, faz todo esse trabalho, né? E esse período de seca, né? Vamos chamar assim. Exatamente. Acho que essa é uma das lições aprendidas fundamentais, né? Porque assim, o mundo da corporativo, né? A gente, todo mundo que vive esse mundo conhece, mas quem não vive também deve conhecer um pouco. Ele vive muito os resultados, né, mais imediatos, né? Então é o quarto, né, o trimestre, quando fechou o resultado do trimestre, né? Resultado do ano, né? Quando fechou o ano, né? O horizonte muitas vezes é isso. Quando uma empresa olha mais que um ano, 2 anos, 3 anos, né, já é uma coisa não comum. E quando a gente fala de corporate venture capital, o horizonte, a gente está falando de horizonte de 8, 10 anos, né? E existe, né, o que a gente chama da curva J, né? Por que curva J, né? Pelo desenho do J, né? Que assim, os resultados iniciais sempre são negativos. Por quê? Porque a gente sabe que na estratégia de inovação, de investimento em inovação, tem uma incerteza que você sabe que algumas coisas não vão dar certo, né? E o que eu sempre digo, né? O que vai não dar certo vai acontecer logo, né? Você vai logo descobrir que não deu certo. E o que dá certo demora, né? Os resultados demoram para vir, né? Então, por isso que a curva J acontece, porque primeiro você vai ter, né, tudo que aquilo deu errado vai aparecer primeiro para depois dar certo. E aí essa resiliência das corporações de terem essa visão de que, puxa, vamos ter que, né, ter paciência, saber que os primeiros estados, como você, né, citou, lembrou bem do que eu cito no livro, desse resultado até, que é 10 trimestres para uma empresa, né? Estamos falando aí de 2 anos e meio praticamente, certo? É um horizonte muito longo, muitas vezes, para muita empresa, né? Ele tendo resultado negativo durante todo esse período, mas ela tinha visão, tinha consistência, falou, não, faz parte, não estou preocupada, vamos continuar com a nossa estratégia, teve, né, perseverança de continuar com a estratégia, e depois colheu frutos muito positivos, né? Então, sem dúvida nenhuma, lição aí, que eu digo assim, né, para quem não conhece esse mundo, e é normal que as corporações não conheçam, né, afinal não é o mundo delas, muitas delas, infelizmente, acabam entrando, né, tentando entrar, ou, né, começam a fazer seus primeiros investimentos, aí começa, né, primeiro, né, os erros aparecem primeiro, aí começa a dar errado um, dois, três, a turma, para com isso, gente, não querendo mais perder dinheiro, então, esse negócio vai dar errado. E não é verdade, né? A verdade é que ela não entendeu como é que funciona a dinâmica mecânica desse nosso modelo.